Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje como infectologista espiritual, psicanalista holístico, neurologista e teólogo, eu quero usar um termo que significa a percepção. É dentro desse campo espiritual, que significa dons de discernimento de espírito, também o campo intelectual, emocional, e para agirmos racionalizadamente dentro do nosso psicológico, pois é esta a definição dos aprendizados nesse sentido mental da nossa consciência para definirmos algumas coisas, sendo a perspicácia, eu posso afirmar assim, da nossa maneira como o cérebro processa e comunica, né, esse sentido para o nosso resto do corpo. Como é isso? É onde detectamos algumas dificuldades quando teremos que agir racionalizadamente. Pois hoje eu quero abordar a súplica e a confiança do rei Davi, né? Que foi o homem segundo o coração de Deus. É o que relata no Salmo 34, essa sua mudança na face do seu semblante perante Abimeleque. O primeiro passo era como ele louvava continuamente, glorificava o Senhor, exaltando, engrandecendo, porque ele obteve a sua resposta no seu estado conflitante. E eu quero deixar bem claro para você me entender sobre essa percepção. A nossa face, ela tem o riso da alegria, tem o riso da tristeza, tem, como eu posso afirmar, o choro da alegria, o choro da raiva e o choro da angústia, né? Mas o choro da alegria é quando mantemos esses prazeres que ele relata. E é por isso que devemos ter essa simplicidade de ser tardio no falar, rápido no pensar, para não expormos. Que a fala ela magoa, ela elogia, ela também, como exalta, ela denigre as ações. Mas o salmista, ele relata aqui que busquei ao Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. É aí que está o que diz esse versículo 4, quando ele diz que buscou o Senhor, por isso que ele exaltava. O versículo 5 diz também: olharam para ele e foram iluminados seus rostos e não ficaram confundidos. Bom, a segurança é o que diz o versículo 6 desse salmo. Clamou este pobre ao Senhor e o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aí você vai ver que a confirmação da segurança é o que diz o versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Mas para aqueles que são duvidosos, é o que diz o versículo 8, provai e vede o quanto o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia. Isso significa mais do que feliz, como a expressividade não só do semblante, da fala, do engrandecimento de Davi. Porque o mal na vida de muitos é aqueles que sofrem, porque é feliz os que confiam no Senhor. E bem-aventurado somos nós. E aqueles que fazem mal é que
diz o versículo 10, diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Como o versículo 12, pois a determinação objetiva são de quem? É o homem que deseja a vida, que quer largo espaço de dia para viver bem. O porquê da nossa restrição para uma vida de vitória? É o que o versículo 13 e 14, ele diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. E a repreensão celestial diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarrigar da terra a memória deles. Mas o justo clama ao Senhor, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Pois perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado, e salvará os contritos de espírito. Por quê? Aí é que está, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda, e guarda os seus ossos para que nenhum deles se quebra. E o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Mas é o que eu quero dizer, que fica essa mensagem orientadora para termos dons de discernimento, agirmos com o fruto do Espírito, tendo essa percepção não só no campo espiritual, que significa buscar os dons, que existe o homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual discerne tudo e o natural não discerne nada. Mas aí é que está a eficácia dessa nossa situação, que temos que ter esse aprendizado para agirmos racionalizadamente, intelectualmente, emocionalmente, e não ficarmos nesse sentido mental da nossa consciência, perdermos essa comunicação cerebral e mantermos a dificuldade em racionalizadamente. Mas a confiança, conforme eu citei de Davi, foi que ele buscou o Senhor atendeu o seu clamor e ouviu, e os livrou de todas as suas angústias. Mas que fica essa mensagem bem objetiva, dessa percepção para o nosso entendimento, conforme eu citei, espiritual, no campo intelectual, emocional e racional, para não ficarmos biologicamente escravizados nesse campo do desafeto e a falta de comunicação relativa com Deus. Por isso que eu afirmo que Lefi é suede, ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.